As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, capítulo 35. Estamos chegando na reta final. Nas entranhas do tubarão, Pinóquio reencontra... Quem que ele reencontra? Será a menina do cabelo azul? Será a raposa, o gato, o papagaio, o grilo falante? Ou será... Bom, vamos ler esse capítulo e descobrir. Pinóquio, assim que Deus deu adeus ao seu amigo Atum, avançou às cegas no meio daquela escuridão e começou a caminhar tateando dentro das entranhas do tubarão, dirigindo-se passo a passo na direção daquela pequena claridade que via cintilar ao longe. E ao andar, sentiu que seus pés chafurdavam em uma poça d'água gordurosa e escorregadia, e essa água tinha um cheiro tão agudo de peixe frito que parecia-lhe estar na metade da quaresma. E então, quanto mais avançava, mais a claridade fazia-se reluzente e nítida, até que, caminhando, chegou, afinal, e finalmente chegou. E quando chegou, o que encontrou? Vou deixar vocês todos adivinharem. Encontrou uma pessoa que estava sentada numa mesa posta, com uma vela acesa enfiada numa garrafa de cristal verde. E sentado à mesa, quem era mesmo? Um velhinho todo branco, como se fosse de neve e de creme batido, o qual estava ali mascando alguns peixinhos fritos, mas tão vivos que às vezes até mesmo lhe fugiam da boca enquanto os comia. Vendo aquilo, o pobre Pinóquio sentiu uma alegria tão inesperada que por um triz não enlouqueceu. Queria rir, queria chorar, queria dizer um monte de coisas. Em vez disso, gemia confusadamente e balbuciava palavras truncadas e sem sentido. Finalmente, conseguiu botar para fora um grito de felicidade e, escancarando os braços e pulando no pescoço do velhinho, começou a gritar: Papai! Papai! Finalmente eu te encontrei! Eu encontrei o senhor e agora nunca mais vou deixá-lo! Nunca mais! Nunca mais! Será que os meus olhos estão dizendo a verdade? Replicou o velhinho, esfregando os olhos. Então é você mesmo, meu querido Pinóquio? Sim, sou eu mesmo, sou eu mesmo. E o senhor já me perdoou, não é verdade? Oh, papai, como o senhor é bom. E pensar que eu, ao contrário, mas se o senhor soubesse quantas desgraças caíram sobre a minha cabeça e quantas coisas saíram errado. Imagine que no dia em que o senhor, pobre papai, vendendo sua jaqueta, comprou minha cartilha para ir à escola, eu fugi para ver os bonecos, e o dono do teatrinho queria colocar-me no fogo para que eu cozinhasse o carneiro assado dele, e que foi aquele que depois me deu 5 moedas de ouro para que eu levasse para o senhor. Mas eu encontrei a raposa e o gato, que me levaram para a taverna do Langostim Vermelho, onde comeram como lobos, e partindo sozinho de noite, encontrei os assassinos que começaram a correr atrás de mim. E eu fugi, até que me enforcaram num galho de carvalho grande, onde a bela menina de cabelos azuis mandou me buscar com uma carruagem. E os médicos, quando me visitaram, logo disseram: se não está morto, é sinal que ainda está vivo. Então eu deixei escapar uma mentira, e o meu nariz começou a crescer, e não passava pela porta do quarto, razão pela qual fui com a raposa e o gato enterrar as 4 moedas de ouro, porque eu tinha gastado na taverna. E o papagaio começou a rir, e ao contrário de 2.000 moedas, não encontrei nada. Em seguida, o juiz, quando soube que eu tinha sido roubado, logo me botou na prisão para dar uma satisfação aos ladrões, de onde, quando saí, vi um belo cacho de uvas num campo e fiquei preso na armadilha. E o camponês, com toda a razão, colocou-me a coleira de cachorro para que eu tomasse conta do galinheiro. E reconheceu minha inocência e me deixou ir. E a cobra?
A cauda que soltava fumaça começou a rir e uma veia no seu peito rompeu-se. E assim voltei para a casa da bela menina que tinha morrido. E o pombo? O pombo, vendo que eu estava chorando, disse: vi seu pai que estava fazendo um barquinho para ir procurá-lo. E eu disse: oh, se eu também tivesse asas. E ele me disse: você quer ir até o seu pai? E eu falei: queira Deus, mas quem vai levar-me até lá? E ele falou: suba nas minhas costas. E assim voamos a noite inteira e depois pela manhã todos os pescadores que olhavam para o mar falavam: tem um pobre homem num barquinho que está para se afogar. E eu, de longe, reconheci o Senhor, porque o coração me dizia, e fiz-lhe sinal para que voltasse para a praia. Eu também o reconheci, disse Gepeto, e teria voltado para a praia com prazer. Mas como? O mar estava agitado e o vagalhão virou barquinho. Então um horrível tubarão, que estava por perto assim que me viu na água, correu na minha direção e, botando a língua para fora, pegou-me de vez e engoliu-me como um ravioli. E há quanto tempo o senhor está fechado aqui dentro? Perguntou Pinóquio. Daquele dia em diante já devem ter se passado 2 anos. 2 anos, meu Pinóquio, que me pareceram 2 séculos. E como o senhor faz para sobreviver? E onde o senhor achou a vela? E os fósforos para acendê-la? Quem os deu para o senhor? Ah, agora eu vou contar tudo. Você precisa saber que aquela mesma tempestade que virou meu barquinho fez afundar também um navio mercante. Todos os marinheiros salvaram-se, mas o navio foi ao fundo, e aquele mesmo tubarão, que naquele dia tinha um apetite excelente, depois de ter me engolido, engoliu também o navio. Como? O engoliu todo de um só bocado? De um só bocado. E cuspiu para fora o mastro somente, porque tinha ficado preso entre os dentes dele, como uma espinha de peixe. Foi grande a minha sorte, porque aquele navio estava carregado de carne em lata, de bolachas, ou seja, de pão torrado, de garrafas de vinho, de uva passa, de queijo, de café, de açúcar, de velas de sebo e de caixas de fósforo de cera. Com toda essa fartura, pude sobreviver 2 anos, mas hoje estou nas últimas. Hoje não há mais nada na despensa, e esta vela, que você vê acesa, é a última que me sobrou. E depois? E depois, meu caro, nós 2 vamos ficar no escuro. Então, papai, disse Pinóquio, não há tempo a perder. É preciso pensar logo em fugir. Fugir? Mas como? Escapando pela boca do tubarão, atirando-lhe a nada no mar. Você fala bem, mas eu, querido Pinóquio, não sei nadar. E que importância tem isso? O senhor vai subir a cavalo nas minhas costas. E eu, que sou um bom nadador, vou levá-lo são e salvo até a praia. Ilusões, meu rapaz, replicou Gepeto, balançando a cabeça e sorrindo melancolicamente. Você acha que é possível que um boneco de apenas 1 metro de altura, como você, possa ter força suficiente para me levar a nado sobre os ombros? Experimente e verá. De qualquer maneira, se estiver escrito no céu que temos de morrer, pelo menos teremos o consolo de morrer abraçados um ao outro. E sem dizer mais nada, Pinóquio segurou a vela na mão e, indo na frente para iluminar o caminho, disse ao pai: venha atrás de mim e não tenha medo. Dessa forma, caminharam um bom pedaço e atravessaram todo o corpo e todo o estômago do tubarão. Mas assim que chegaram ao ponto onde começava a grande garganta do monstro, acharam melhor parar para dar uma olhada e aproveitar o momento propício para a fuga. Mas é preciso saber que o tubarão, que era muito velho e sofria de asma e de palpitação do coração, era obrigado a dormir com a boca aberta. Por isso, Pinóquio, avançando até o início da garganta e olhando para cima, pôde ver aquela enorme boca escancarada, um belo pedaço de céu estrelado e um lindíssimo luar. Esta é a hora certa de fugir, murmurou, virando-se para seu pai. O tubarão está dormindo como uma pedra. O mar está calmo e dá para enxergar como se fosse dia. Então, papai, vem atrás de mim e daqui a pouco estaremos salvos. Dito e feito, subiram pela garganta do monstro marinho e, chegando naquela boca imensa, começaram a andar sobre a língua na ponta dos pés. Uma língua tão larga,
tão comprida que parecia uma grande vereda de jardim, e já estavam a ponto de dar o grande salto e jogar-se a nado no mar, quando na melhor parte o tubarão espirrou. E ao espirrar, teve um estremecimento tão violento que Pinóquio e Gepeto ricochetearam para trás e foram atirados novamente para o fundo do estômago do tubarão. Na forte pancada da queda, a vela apagou-se e pai e filho ficaram no escuro. E agora? Perguntou Pinóquio, ficando sério. Agora, meu rapaz, já estamos perdidos. Por que perdidos? Dê-me a sua mão, papai, e tome cuidado para não escorregar. Aonde você vai levar-me? Temos que tentar fugir. Novamente. Venha comigo, não tenha medo. Dito isto, Pinóquio segurou seu pai pela mão e, caminhando sempre na ponta dos pés, juntos voltaram a subir pela garganta do monstro. Depois atravessaram toda a língua e pularam por cima das 3 fiadas de dente. Antes, porém, de dar o grande salto, o boneco disse para o seu pai: Suba a cavalo em mim, nos meus ombros, e abrace-me bem forte. E pode deixar o resto comigo. Assim que Gepeto ajeitou-se direito sobre os ombros do filho, muito seguro de si, pulou na água e começou a nadar, o nosso amigo Pinóquio. O mar estava tão calmo que parecia azeite. A lua resplandecia em toda a sua claridade e o tubarão continuava dormindo tão profundamente que nem um tiro de canhão ia tê-lo acordado.